Conversei ao telefone com meus pais e depois olhei para fora de várias outras janelas. Não vi o palhaço. Então, voltei para o meu quarto. Quando estava entrando, ouvi uma batida na porta da frente. Aproximei-me e verifiquei pela janela da frente, vendo o palhaço parado ali. Simplesmente me afastei e o ignorei. Voltei para o meu quarto, coloquei os fones de ouvido e me forcei a jogar videogame. Fiz isso até que meus pais voltassem para casa. Quando eles chegaram, o palhaço já tinha ido embora. Depois daquela noite mantive a janela do meu quarto coberta o tempo todo. O medo me fazia não querer nem olhar nem sair para fora. Também não fiquei sozinho em casa durante várias semanas, porque estava com muito medo de que o palhaço pudesse voltar. Felizmente nunca mais o vi ou ouvi falar dele novamente. Mais ou menos 5 anos atrás, quando eu era um calouro no ensino médio em uma escola da cidade, algo curioso aconteceu. Naquela época, eu morava com meus pais e minha irmã mais velha. Vivíamos felizes em um bairro que eu descreveria como bastante normal. Casas normais, pessoas normais, enfim, um bairro tranquilo que não tinha nada de especial. O único diferencial era o nosso quintal, que era bastante grande, mas no geral, era apenas mais uma casa. Na minha casa, moravam minha mãe e meu pai, ambos com 48 anos, minha irmã mais velha e eu, cada um com seu próprio quarto. Eu jogava videogame no meu quarto, minha irmã fazia seus deveres ou brincava com bonecas no dela, e meus pais ficavam na sala. Sempre era agradável jogar videogame no meu quarto, pois eu tinha uma ótima organização ali. Uma cadeira de jogo confortável, um grande monitor, uma televisão e uma janela que deixava entrar a luz pela manhã. Uma noite de fim de semana, depois de jogar por um longo tempo, cheguei a uma tela de carregamento no jogo. Aproveitei a pausa, reclinei na minha cadeira para me alongar e, casualmente, olhei para a direita, para fora da janela do meu quarto. A janela dava para o quintal e no fundo do quintal havia uma pequena floresta escura e cheia de árvores. Sempre notei que essa floresta tinha uma energia curiosa à noite, como se fosse fácil para um ladrão se esconder atrás de algumas árvores. Fiquei olhando para a janela por um tempo, pensando em como alguém poderia se esconder ali para nos roubar, quando algo chamou minha atenção. Atrás de alguns arbustos, vi a silhueta de uma pessoa alta. Aproximei-me mais da janela e direcionei o olhar até conseguir visualizar melhor. Parecia que havia um palhaço engraçado me observando de dentro da floresta. No começo, pensei que certamente era produto da minha imaginação. Afinal, o que uma pessoa fantasiada de palhaço estaria fazendo no meio da noite em uma floresta? Continuei olhando e estreitei os olhos para ver melhor. Com certeza, parecia que havia um palhaço ali. Levantei-me da cadeira e caminhei até a janela. Agora, com uma visão melhor, pude ver que realmente havia um palhaço ali, ou pelo menos alguém usando uma máscara de palhaço muito detalhada. Ele estava parado a apenas alguns metros dentro da floresta, parcialmente escondido pelas árvores, mas o palhaço estava olhando diretamente para a nossa casa, possivelmente para a minha janela. Foi extremamente assustador ver aquilo. Eu me perguntava se ele tinha me visto. Saí correndo do meu quarto e encontrei meus pais na sala de estar. Disse a eles que havia um homem vestido de palhaço no quintal. Eles me seguiram até a janela do meu quarto, mas, quando chegamos lá, quem quer que fosse aquele homem já não estava mais lá. Contei aos meus pais onde ele estava, e todos saímos para olhar ao redor do quintal. Ele tinha desaparecido. Embora eu estivesse realmente assustado, felizmente não vimos nem ouvimos nada enquanto estávamos lá fora. A floresta em nosso quintal não era tão grande, recuava apenas uns 20 pés e depois havia uma cerca. Não havia muitos lugares para se esconder. Suponho que quem quer que fosse aquele homem, ele deve ter passado pelo quintal do vizinho. Pelo menos ele não estava mais no nosso. Era um verdadeiro mistério quem ele era e o que estava fazendo ali exatamente. Voltamos para dentro e voltei a fazer o que estava fazendo antes. De vez em quando, olhava pela janela para me certificar, mas, felizmente, o homem palhaço não voltou. Nas noites seguintes, tive dificuldade para dormir, pensando na possibilidade de olhar pela janela e vê-lo lá. Durante os dias seguintes,
Tudo parecia normal, sem sinal do palhaço ou qualquer coisa fora do comum. Eu tive pesadelos, mas, finalmente, a sensação de segurança voltou. No entanto, isso durou menos de uma semana. Eu estava sozinho em casa, pois meus pais haviam saído para um jantar importante do trabalho, e minha irmã estava na casa de uma amiga. Naquela noite, eu também estava jogando videogame no meu quarto, como de costume, e já eram provavelmente 9 da noite. Eu estava na mesma configuração da última vez que o palhaço apareceu. Olhei aleatoriamente para a minha janela à direita, e a uns 15 metros de distância, vi o palhaço novamente. Desta vez, ele não estava na floresta, mas parado no meio do quintal, muito mais perto. Ele estava de frente para mim, olhando diretamente para a minha janela. Um calafrio percorreu todo o meu corpo. Levantei-me e corri até a janela, cobrindo-a com cobertores. Por que o palhaço voltaria? Será que ele estava me procurando? Liguei para meus pais e contei a eles o que estava acontecendo. Eles me aconselharam a chamar a polícia se ele não saísse imediatamente do quintal. Então, olhei pelas persianas e saí correndo do meu quarto o mais rápido que pude. Não sabia o que fazer. Olhei por outra janela e já não vi o homem. Esperava que isso significasse que ele havia ido embora. Esta história aconteceu não faz muito tempo, entre 4 e 5 semanas atrás. Uma noite, eu estava sozinho em casa, entediado, e precisava sair para comprar suprimentos para o dia seguinte. Fui à mercearia que fica perto da minha casa. Peguei o carro e me dirigi à loja, que ficava a apenas 10 minutos de distância. Fiquei lá dentro por talvez meia hora. As coisas não estavam muito movimentadas. Não havia muita gente, então comprei minhas coisas rapidamente. Eram talvez 9 da noite quando saí do supermercado e voltei para o meu carro, que estava estacionado aproximadamente no meio do estacionamento. Havia carros espalhados por toda parte, mas não muitos. Notei que havia um carro estacionado bem ao lado do meu, embora não estivesse lá quando eu deixei meu carro. Só percebi isso porque havia muitos espaços vazios ao redor. O carro estacionado ao lado do meu era um sedã prata desgastado, com a pintura toda arranhada e os pneus bem gastos. Não prestei muita atenção, era apenas mais um carro no meio do estacionamento. Comecei a carregar minhas compras na parte de trás do meu carro, mas quando estava prestes a terminar, olhei para o carro ao lado e percebi que havia alguém sentado no banco do motorista. Achei estranho, pois ele estava sentado olhando para frente sem fazer nada. A curiosidade me venceu e me aproximei um pouco para olhar sem chamar atenção. Parecia ser um homem, e ele usava uma máscara de palhaço. Essa máscara em particular tinha um aspecto realmente assustador. Não era uma daquelas baratas, mas uma muito detalhada. Não entendia por que ele a usava, pois não estávamos nem perto do Halloween. Felizmente ele não estava me olhando, então terminei de carregar minhas compras e fui embora. Lembrei que tinha esquecido minha mochila nos armários do supermercado, então voltei para buscá-la, e mais tarde, voltei para o meu carro. O sedã ainda estava lá. Cheguei à porta do motorista e entrei. Foi então que olhei e notei que o cara com a máscara de palhaço estava me olhando diretamente nos olhos de dentro do seu carro. Ele não acenou, nem se mexeu, apenas olhava na minha direção. Sorri, pensando que era algum tipo de brincadeira, talvez algum conhecido me pregando uma peça. Mas ele permaneceu sério, penetrando o olhar em mim. Liguei o carro e fui embora. Assim que meu carro ligou, ele também ligou o dele. Quando comecei a dirigir, ele fez o mesmo. Vi o carro dele virando quando eu virava, até sair do estacionamento, e fiquei imediatamente preocupado. Parecia que aquele cara com a máscara de palhaço estava me seguindo. Já não parecia uma brincadeira de mau gosto e comecei a me assustar. Saí do estacionamento o mais rápido possível e fui para uma rua tranquila, e em seguida, para uma rua mais movimentada. O palhaço dirigiu atrás de mim durante todo o caminho e não consegui despistá-lo, pois as estradas estavam bastante tranquilas, como era tarde da noite. Não havia muitas chances de ele ficar preso no trânsito tentando me seguir ou algo assim. Se fosse horário de pico,
Isso poderia ter sido uma possibilidade. Em vez disso, ele ficou facilmente atrás de mim enquanto eu dirigia pela estrada. Depois de talvez 5 minutos, eu estava preocupado com o que ele faria. Olhava pelo retrovisor e via o palhaço no carro sorrindo para mim. Eu tremia de medo, mas também percebia que não podia deixar aquele cara me seguir até em casa, pois se ele quisesse me atacar, eu não poderia me defender. Então, enquanto dirigia, liguei para meu namorado para contar a situação. Ele ficou realmente confuso quando eu disse que um palhaço estava me seguindo pela estrada. No começo, ele pensou que eu estava brincando e começou a rir. Eu disse que estava falando sério e que não era uma brincadeira. Mesmo assim, ele não pareceu levar tão a sério quanto eu, apesar de eu contar como se minha vida dependesse disso. Eu disse que iria dirigir até a casa dele a uns 5 minutos da minha. Ele disse que tudo bem e me disse para não me preocupar, que tudo ia ficar bem. Senti-me um pouco melhor sabendo que ele não estava muito preocupado e que talvez soubesse como lidar com a situação, mas ainda assim aquele palhaço me assustava muito. Estava realmente apavorada. Uma coisa é se vestir de palhaço tarde da noite, o que já é bastante assustador, mas outra é seguir alguém até a casa dessa pessoa por vários minutos. Saí da estrada seguido pelo palhaço e, em seguida, peguei uma rua tranquila por cerca de 1 milha antes de virar na rua do meu namorado. Quando virei, o palhaço atrás de mim também virou. Era evidente que aquele palhaço me seguiria até o fim do mundo. A casa do meu namorado ficava aproximadamente no meio da rua, do lado direito. Quando cheguei, comecei a entrar na garagem. Parecia que o palhaço faria o mesmo. Foi então que vi a porta da casa se abrir e outro palhaço sair correndo da casa do meu namorado. Não soube o que fazer. Tinha um palhaço me perseguindo há mais de meia hora e outro saindo com um taco de beisebol da casa do meu namorado. Fiquei paralisada quando ele passou por mim em direção ao outro palhaço. Fiquei mais tranquila quando percebi que o novo palhaço começou a agitar o taco e a gritar como um louco em direção ao outro palhaço. Foi então que percebi que era o meu namorado disfarçado. Ele usava uma máscara de palhaço que tinha usado em uma festa de Halloween alguns anos atrás e segurava uma máscara amarela na mão que pude reconhecer também. Segui meu namorado e gritei como uma louca. O palhaço no carro atrás de mim começou a dar ré na garagem e depois parou. Meu namorado estava gritando como um louco e correu diretamente para o carro do palhaço atrás de mim. Então o palhaço deu ré e foi embora, antes que meu namorado pudesse alcançá-lo. Não sabemos o que poderia ter acontecido se ele não tivesse fugido e decidisse nos enfrentar, nem porque ele estava me seguindo. Saí do carro e perguntei ao meu namorado se ele estava louco. Não conseguia acreditar no que ele estava fazendo. Ele tirou a máscara e começou a rir, chamando o outro palhaço de covarde, como era de se esperar do meu namorado. Entramos depois disso, e eu acabei ficando muito feliz por ele ter feito aquilo, porque poderia ter sido extremamente perigoso. Quem sabe quem era aquele cara com a máscara de palhaço e o que ele queria? Talvez fosse apenas a maneira dele de se disfarçar. E eu, sendo uma mulher jovem, ele estivesse tentando me assustar. Realmente não tenho certeza, mas estou feliz que meu namorado tenha considerado tudo isso uma grande brincadeira. Ele me disse que teve a ideia quando eu disse que iria para a casa dele, lembrou da máscara de palhaço e pensou que superaria o outro palhaço. Estou muito feliz que tenha funcionado. Esta história aconteceu há muitos anos quando eu era jovem, e ainda penso nela até hoje. Naquela época, eu morava sozinho em uma casa pequena e trabalhava como repositor em um armazém próximo. Sempre considerei meu bairro e minha cidade seguros. Eram lugares pequenos e conhecia muitos dos meus vizinhos. Era um bairro tranquilo onde não acontecia muita coisa, sem roubos ou assaltos. Isso é o que torna essa história ainda mais inquietante. Numa noite normal de terça-feira, estava profundamente adormecido. Tinha ido para a cama por volta das 22 horas, o que era incomum, pois normalmente me deitava às 2 da manhã. Naquela quarta-feira, eu teria um dia de folga no trabalho, mas meu chefe me pediu para ajudar porque havia surgido um imprevisto com a mercadoria. Estava sonhando felizmente quando de repente acordei assustado.
Um som muito alto me fez levantar num salto. O som era da campainha da minha porta tocando sem parar. Sim, às 2 da manhã, qualquer som pode ser surpreendente e assustador. Levantei-me e tentei pensar em quem poderia estar tocando a campainha a essa hora e por quê. Não consegui pensar em ninguém que quisesse me ver naquele momento. A campainha tocou novamente e me levantei da cama. Coloquei os sapatos, me vesti e saí do meu quarto. Caminhei pelo corredor até a sala de estar e, em seguida, olhei pela janela da frente. Havia um homem de aparência peculiar, grande, alto e vestido de palhaço na minha entrada. Ele tinha o rosto pintado, muito bem pintado, e vestia uma fantasia de palhaço que não era barata. Esse homem realmente se esforçou em sua fantasia. Afastei-me da janela para que ele não me notasse, mas ele continuou insistindo e tocou a campainha novamente. O que esse cara queria? Aproximei-me do final da janela da minha sala, que estava quase coberta. Tive cuidado para que ele não me visse, pois apesar de estar tocando a campainha de maneira civilizada, ele me gerava medo. Então observei-o por um tempo. Ele continuou parado, olhando para a porta da minha casa, esperando que alguém atendesse. Observei-o o tempo todo. Em seguida, ele se moveu e saiu da minha entrada. A princípio pensei que finalmente iria embora e relaxei. Mas logo que entrei, vi o palhaço olhando diretamente pela janela do meu quarto. Pulei para trás e saí do quarto rapidamente para que ele não me visse. Fiquei muito assustado ao ver que, de alguma forma, ele parecia saber onde estava o meu quarto. Essa pessoa conhecia a minha casa. Não tinha certeza do que fazer. Aproximadamente 1 minuto depois, decidi voltar ao meu quarto para verificar se ele ainda estava na janela. Abri a porta cuidadosamente e olhei. Ele tinha ido embora, mas não sabia para onde nem se voltaria. Senti-me melhor e esperei que, dessa vez, ele tivesse realmente ido embora para sempre. Enquanto estava no meu quarto, ouvi um forte golpe na minha porta dos fundos. Tinha que ser o palhaço batendo na porta com toda a força. Essa história aconteceu há poucas semanas. É realmente engraçada, estranha e também assustadora. Eu jogo em uma liga de futebol de fantasia com um grupo de meus amigos mais próximos. Para quem não sabe, no futebol de fantasia você seleciona os jogadores da NFL que mais gosta, e de acordo com o desempenho deles durante a semana, seu time ganha pontos. Seu time joga contra um time diferente a cada semana, há playoffs e uma partida de campeonato no final. Bem, na liga em que jogo com meus amigos, quem ficar em último lugar deve ser punido. Antes de começar a temporada, decidimos isso como uma forma de garantir que todos se comprometessem com o campeonato e para tornar a liga ainda mais divertida. As pessoas sugerem ideias interessantes para as punições. Votamos e decidimos publicamente para que todos saibam. Este ano, nossa punição foi conseguir uma fantasia de palhaço, vestir-se com ela, e o perdedor teria que andar e acenar para as pessoas em uma das ruas mais movimentadas da nossa cidade. Felizmente para mim, eu não perdi, mas um dos meus melhores amigos, Ben, sim. Meu amigo Jordan e eu decidimos acompanhá-lo durante a punição. Íamos gravá-lo e enviar os vídeos para todos os outros na liga, além de garantir que ele não trapaceasse e cumprisse a punição corretamente, e de nos divertirmos juntos. Primeiro, fomos a uma loja de artigos para festas e compramos uma máscara e uma fantasia de palhaço baratas. Depois fizemos um cartaz de papelão que dizia: "Sou ruim no fantasy futebol". Em seguida, dirigimos até a cidade, que estava a cerca de 15 minutos de distância pela estrada. É uma cidade bastante grande e também muito movimentada, perfeita para a punição. Quando chegamos, o sol estava se pondo, mas ainda havia muita gente na rua. Ben colocou a fantasia de palhaço e nós rimos muito. Tiramos fotos e gravamos vídeos, tornando a punição o mais humilhante possível. Estacionamos em um pequeno estacionamento nos arredores do centro da cidade, que foi o único lugar onde havia vaga disponível, e depois caminhamos várias quadras até chegarmos ao coração da cidade. Ben teve que caminhar pela rua inteira e voltar.
Ele tentou negociar para fazer uma caminhada mais curta, mas era nossa responsabilidade garantir que ele cumprisse a punição. Ben caminhou pela calçada e as pessoas o olhavam fixamente. Rimos e tiramos fotos e vídeos, e depois começamos a voltar. Havia gente que se assustava, gente que ria, crianças que se aproximavam para tirar fotos. Foi uma experiência completa. Quando estávamos voltando, notamos que havia outra pessoa vestida de palhaço. Foi muito estranho vê-lo. Quero dizer, havia muita gente ao redor, mas não esperávamos ver outra pessoa fantasiada de palhaço. Obviamente, tivemos que fazer Ben se aproximar e cumprimentar o outro palhaço. Caminhamos até ele, e quando nos aproximamos, vimos que a máscara e a fantasia do outro palhaço eram muito melhores que as de Ben. Realmente parecia que não estava ali para entreter as pessoas. O outro palhaço simplesmente ficou parado. Ben tentou apertar a mão do outro palhaço, mas ele o deixou no vácuo. Havia algo de errado com aquela pessoa. Ele não estava dizendo nada, então simplesmente fomos embora e começamos a caminhar de volta para o carro, que estava a menos de 15 minutos de distância. Estávamos todos felizes com a experiência que tínhamos vivido, mas continuávamos pensando no que seria daquele palhaço na cidade. Continuamos caminhando pela calçada, afastando-nos da maioria das pessoas, numa área muito mais tranquila onde estacionamos. Aproximadamente 1 minuto depois de começarmos a caminhar, Jordan disse que o palhaço misterioso parecia estar nos seguindo. Olhei para trás, surpreso, e vi que ele estava realmente caminhando atrás de nós, olhando fixamente como se fôssemos seu alvo, mas a uma grande distância. Todos achamos engraçado e pensamos que o cara estava apenas brincando. Continuamos caminhando e, surpreendentemente, o palhaço parecia estar nos seguindo. Ele continuou atrás de nós. Finalmente, atravessamos a rua e só precisávamos caminhar mais uma quadra para chegar ao carro. Quando atravessamos a rua, estava muito mais tranquilo e quase não havia ninguém por perto. O palhaço também atravessou a rua e parecia estar se aproximando. Passamos de estar brincando e rindo para nos preocupar e acelerar o passo. Parecia um pouco estranho que ele ainda estivesse nos seguindo. Via-se no rosto dele uma intenção escura e maligna dirigida a nós. Chegamos ao estacionamento onde deixamos o carro, e então vi que o palhaço começou a correr atrás de nós. Todos nós corremos para entrar no carro. Estávamos rindo, mas honestamente parecia um pouco assustador. Tenho uma caminhonete pequena e estava dirigindo com Jordan no banco do passageiro e Ben no banco de trás. Liguei o carro e olhei rindo enquanto o palhaço continuava correndo atrás de nós. Quando o palhaço chegou ao estacionamento, parei e comecei a sair passando por ele. Agora ele estava parado ao lado da saída. Quando dirigi ao lado do palhaço, ele se virou e nos olhou. Então vi que ele estava tirando algo do bolso. Não sabia o que ele ia tirar porque olhei para outro lado para me concentrar na estrada. Mas não vou mentir, estava preocupado que ele tirasse uma arma. Então, apressei-me em sair para a estrada e esquecer o palhaço. No entanto, a próxima coisa que ouvi foi um forte barulho vindo da parte de trás do carro e um estilhaçar de vidros. Então, ouvi Ben dizer que o palhaço nos arremessou um tijolo. Dirigi rapidamente para fora dali e a janela traseira estava meio quebrada. Todos no carro estavam bem e Ben não tinha nenhum vidro ou algo do tipo. No entanto, ligamos para a polícia imediatamente e denunciamos o palhaço. Estávamos aliviados por nos afastar dele. Honestamente, pensei que ele fosse inofensivo. Foi assustador que ele nos seguisse, mas não tínhamos ideia de que ele arremessaria um tijolo em nós. Talvez só houvesse lugar para um palhaço naquela cidade. Toda a situação foi tão louca que eu não acreditaria se não tivesse estado lá. Era adolescente e tinha 17 anos quando tive uma experiência aterrorizante com um palhaço. Na época, estava no ensino médio da minha cidade. Sei que parece loucura, mas é verdade. Tudo começou uma noite por volta das 21 horas, quando estava no meu trabalho. Naquela época, eu morava com meus pais e trabalhava em uma loja de conveniência nas proximidades. Caminhava de ida e volta para o trabalho e pegava o ônibus para a escola todos os dias. Entre o trabalho e a escola, estava bastante ocupado e não tinha muito tempo livre, então comecei a trabalhar das 15 horas às 21 horas. Naquela noite, o trabalho correu normalmente e quando saí, comecei a caminhar para casa.
A caminhada levava cerca de 15 minutos, na maioria dos dias, e eu não me importava. No meu trabalho, eu passava a maior parte do tempo sentado no balcão atendendo as pessoas, então caminhar depois era agradável e relaxante. O bairro era geralmente muito tranquilo e silencioso, e nunca me senti inseguro nem tive experiências assustadoras. Embora às vezes parecesse um pouco assustador, devido ao silêncio da noite. Era uma noite fresca e escura, uma boa ocasião para descontrair dos problemas diários. Comecei a caminhar pelas calçadas e depois de alguns minutos, notei que havia alguém parado na grama entre a calçada e a rua. Estava escuro e, em geral, essas situações significam perigo. Mas, como meu bairro era seguro, eu saí e estava bem longe. Porém, quando me aproximei, percebi que era um palhaço, ou pelo menos alguém fantasiado de palhaço. Achei curioso, já que não havia circos ou algo do tipo na área. Em minha mente, eu não entendia por que haveria uma pessoa fantasiada de palhaço naquela hora da noite. O palhaço parecia realmente assustador, e eu sabia que teria que passar por ele. Ninguém quer passar por um palhaço no meio da noite, mas fiz isso. Tentei não olhar quando me aproximei, e o palhaço não me disse nem fez nada. Quando passei, pude sentir que ele me olhava, embora eu não olhasse de volta. Continuei indo para casa. No início ele parecia ficar onde estava, mas quando me afastei cerca de 6 metros, ouvi-o se mover, e parecia que ele tinha ido para a calçada. Acelerei o passo, mas depois o ouvi caminhando atrás de mim. Esperava que ele não estivesse me seguindo, mas tive a sensação de que sim. Quando me virei, vi que o palhaço caminhava a certa distância atrás de mim, olhando fixamente na minha direção. Meu pressentimento estava certo, ele estava me seguindo. Continuei andando e tentei acelerar o passo. Não olhei para trás, mas prestei atenção aos sons, caso o palhaço aumentasse a velocidade. Ele não parecia estar se aproximando mais de mim. Cruzei outra rua que ele também cruzou, mas ele não tentava me alcançar. Apenas seguia meus passos. Agora estava perto de chegar em casa. Quando cheguei à minha rua, o palhaço caminhava atrás de mim. Foi então que olhei por cima do ombro pela primeira vez. Ele estava lá, a cerca de 12 metros atrás, muito mais perto agora, e me observava. Minha pele arrepiou-se com a ideia de um palhaço me seguindo na escuridão. Caminhei cada vez mais rápido. Meu coração estava acelerado e estava realmente assustado. Queria começar a correr, mas temia que o palhaço fizesse o mesmo se eu o fizesse. Respirei fundo, mantive a calma e continuei andando, com medo e otimismo ao mesmo tempo. Logo cheguei ao meu caminho de entrada. Senti-me muito melhor, mas ainda precisava entrar em casa. Caminhei e cheguei à escada de entrada. Foi então que o palhaço entrou no meu caminho de entrada e ouvi seus passos se aproximando rapidamente. Comecei a entrar em pânico e isso me fez ser mais lento do que o normal ao usar a chave para abrir a porta. Os passos se aproximavam rapidamente enquanto eu procurava a chave. Finalmente, consegui abrir a porta, entrei rapidamente e a fechei, trancando-a. Ouvi minha mãe perguntando da outra sala quem era. Então ela gritou meu nome e ouvi a maçaneta da porta girar atrás de mim. Corri para a sala de estar e contei a meus pais sobre o palhaço que me seguia até em casa. Fomos até a porta para olhar, mas ele já tinha ido embora. Contei a história aos meus pais, que disseram que me levariam ao trabalho e me buscariam na próxima vez. Pensávamos que ele tinha ido embora e estávamos todos muito assustados com a situação. Mais tarde naquela noite fui para a cama cedo e o palhaço não voltou nem nada. Mas na manhã seguinte, levantei-me para pegar o ônibus para a escola. Era muito cedo e ainda estava escuro porque a escola começava às 7h25. Então, por volta das 6h50, o ônibus geralmente chegava à minha casa. Depois de me preparar para a escola, saí de casa. Saí de casa por volta das 6h45 e comecei a caminhar até o final da entrada, onde esperava pelo ônibus. Quando estava começando a caminhar pela entrada, vi algo pelo canto do olho. Olhei e vi o mesmo palhaço vindo pela esquina ao lado da garagem. Não podia acreditar no que via. Voltei correndo para casa e chamei a polícia imediatamente.
Encontrei meus pais e contei o que estava acontecendo. Todos ficamos dentro de casa até a polícia chegar e encontrar o palhaço escondido no quintal dos fundos. Não podia acreditar. Estava certo de que ele tinha ido embora na noite anterior. Depois disso, consegui que meus pais me levassem à escola, porque perdi o ônibus. Mas fiquei grato por estar bem. Ainda me surpreende que o palhaço estivesse no nosso quintal durante toda a noite anterior. Devíamos ter chamado a polícia depois que ele me seguiu até em casa. Assumimos incorretamente que ele tinha ido embora, mas ele estava lá com todos nós. Acho que ele acampou ao lado da garagem, que era realmente um bom esconderijo. Esse cara era um completo asqueroso e assustador. Esse continua sendo o momento mais assustador da minha vida. Agora tenho medo de palhaços por causa disso, e esse medo nunca vai passar. Era uma noite escura de outono, com o vento agitando folhas secas pelas ruas desoladas do meu pequeno, mas antigo, vilarejo. Depois de um longo dia de trabalho, exausto pela rotina, decidi pegar um atalho para chegar em casa mais rápido, mesmo que isso significasse atravessar o antigo parque de diversões em ruínas, que havia sido abandonado há muitos anos. Muitos no vilarejo diziam que o lugar era assombrado, cheio de espíritos e aparições de outros tempos, mas nunca dei importância a essas histórias. Sempre pensei que eram contos de mães e avós para que as crianças não se metessem em problemas. No entanto, naquela noite, algo na atmosfera pesada e fria me fez questionar meu ceticismo e mudar de opinião. O famoso parque, uma vez cheio de crianças, risos e alegria, agora era um cemitério de atrações enferrujadas e barracas de jogos vazias. O eco dos meus passos, sobre o pavimento quebrado, preenchia o silêncio sepulcral e me causava calafrios. Conforme me aprofundava no coração do parque, uma sensação inexplicável de desconforto começou a tomar conta de mim, como se cada sombra escondesse segredos sombrios querendo ser revelados. Ao passar pela Casa dos Espelhos, uma rajada de vento me atingiu com força e um rangido me fez parar. À minha frente, o antigo carrossel de ferro, que deveria estar sem funcionar há décadas, começou a girar lentamente, com um som metálico horrível. Cada volta emitia uma música distorcida, uma versão lenta e tétrica de uma melodia que um dia foi alegre. Fiquei ali, petrificado, observando enquanto a luz piscante de uma lâmpada pendurada iluminava a cena intermitentemente. Foi então que o vi. Entre as figuras desbotadas de cavalos enormes e criaturas fantásticas do carrossel, havia um palhaço. Seu traje, uma mistura de cores brilhantes e desgastadas, contrastava fortemente com o ambiente sombrio. Seu rosto estava grotescamente pintado, com um sorriso exagerado, e seus olhos completamente negros pareciam absorver a pouca luz que restava. Paralisado pelo medo, não conseguia desviar o olhar daquela figura que parecia saída de um pesadelo. O palhaço segurava um balão vermelho, a única cor viva em toda aquela penumbra, e me olhava fixamente, como se pudesse ver através de mim. Sem aviso, a música parou de repente, e o palhaço começou a se mover. Ele não caminhava normalmente, mas parecia flutuar em minha direção, deslizando sem esforço sobre o chão coberto de folhas marrons. O medo finalmente quebrou minha paralisia, e eu me virei para correr, tropeçando em uma pedra na minha pressa para escapar. Meus passos ressoavam fortemente enquanto eu corria, e o silêncio que seguia cada passada parecia anunciar meu destino fatal. Não me atrevia a olhar para trás, temendo que a visão do palhaço flutuando sobre o chão me paralisasse novamente. Com o coração batendo descontroladamente, finalmente saí do parque e cheguei a uma rua bem iluminada pelas lâmpadas dos postes. Ofegante, virei-me para olhar o portal escuro do parque. Não havia sinal do palhaço, mas a sensação de estar sendo observado permanecia cravada em minhas costas, como uma sombra persistente que atravessava minha alma. Corri desesperadamente pelo resto do caminho até minha casa. Fechei a porta com chave e me certifiquei de que estava trancada, tentando esquecer a visão do palhaço. A música do carrossel às vezes me vinha em sonhos,
uma melodia distante e distorcida que me lembrava da noite em que o parque abandonado ganhou vida. Desde então, nunca mais peguei atalhos através do parque, e embora muitos anos tenham se passado, a imagem do palhaço e seu olhar vazio permanecem vívidos em minha memória, como um lembrete constante de que alguns lugares são melhor deixados no esquecimento